Aqui é o Daniel, eu faço parte do trabalho do algoritmo de Gacha, e eu vou falar sobre essas duas funções, min distância e print solution. É, no caso, essa min distância ela ajuda a encontrar o vértice com o valor de distância mínimo entre os vértices, que ainda não foram inclusos na árvore. Ela inicializa uma variável min com um valor grande, int max, e mantém o índice min index aqui. Ela faz um loop, é, ela faz o loop que itera todos os vértices, verificando se o vértice não faz parte da árvore de caminho mais curto. Set stp7 aqui é igual a false e faz a verificação aqui, certo? É, ela verifica se a distância é menor ou igual à mínima atual. Se ambas as condições forem atendidas, ela atualiza a min-index, por fim ela retorna o índice do vértice com a distância mínima. Print solution, que aqui ela faz o print, essa função imprime as distâncias do vértice de origem para todos os outros vértices. Ela recebe um array de distância, contendo as distâncias e o número total de vértices n. O loop itera sobre todos os vértices e imprime o índice do vértice junto com a distância a partir da origem. Aqui no caso, os mais importantes são o setATP e o dist igual a v, que são as duas condições, né, para ela verificar se ela é o caminho mais curto ou não da árvore. No mais, minha parte é essa e é isso. O algoritmo de caça nada mais é do que um algoritmo que é utilizado para, como foi explicado no artigo, né? Ele vai fazer uma verificação entre os vértices do grafo e o peso das arestas para, tipo assim, ter um ponto A e um ponto B. Ele vai verificar todas as conexões que são feitas, né, através das arestas e aquelas que tiverem a soma com menor peso é a opção escolhida. Vamos lá, parâmetros da função. A função tem três parâmetros, que são o greph, o src e o v. O greph é uma matriz de adjacência que representa o grafo. Cada elemento, que é grafo entre colchetes i, representa o peso da aresta entre os vértices i e j. Se não houver aresta, o valor é zero. SRC é o que é informado como vértice de origem, ou seja, é o vértice do qual nós partimos a verificação da distância. E V nada mais é que o número de vértices que o grafo terá. Possui algumas variáveis locais, como a dist e a spt7. A dist nada mais é que um vetor que armazena as menores distâncias de SRC para cada vértice do grafo. E, inicialmente, todas são setadas para int max, que representa uma distância infinita. O SPT7 é um vetor de booleanos que indica se um vértice já foi incluído no conjunto de vértices com a menor distância, porque ele faz verificações e vai colocando se já foi verificado, não foi verificado. E como que funciona o algoritmo em si? A inicialização, no início todos os vértices têm distância infinita e não estão incluídos no SPT. O vértice de origem, que é o SRC, tem distância zero. O algoritmo itera v-1 vezes, pois precisamos encontrar as menores distâncias para todos os vértices, exceto o vértice de origem. Em cada interação, encontramos o vértice u com a menor distância que ainda não está no SPT. E isso é feito pela função min-distância, que não está implementada aqui, mas que retorna o índice do vértice com a menor distância. Marcamos o vértice u como incluído no SPT e atualizamos as distâncias dos vértices adjacentes a U que ainda não estão no SPT. Se a distância de U
mas o peso da aresta entre U e V for menor que a distância atual de V, atualizamos a distância de V, que no caso é o vértice. E vamos repetindo esses últimos passos até que todos os vértices já estejam incluídos no SPT. Finalmente, a função printSolution é chamada para imprimir as menores distâncias de SRC para todos os vértices. Em resumo, professor, esse algoritmo percorre o grafo a partir de um vértice de origem, que pode ser qualquer um deles, não tem que ser especificamente na ordem crescente, tipo assim, 0, 1, e vai fazendo as atualizações das distâncias dos vértices e mantendo um conjunto dos vértices menores a cada interação. No fim, ele seleciona o vértice com menor distância que ainda não está no conjunto e mostra para o usuário. E o algoritmo continua rodando até que todas as distâncias tenham sido calculadas. Obrigadão, professor. Bom, eu irei explicar como o código interage com o usuário, tá? No começo, o programa ele começa solicitando ao usuário que insira uma matriz de adjacência do grafo e o valor da aresta entre esses dois vértices, tá? Após receber todos os valores da matriz de adjacência, o programa solicita ao usuário que insira o vértice de origem para calcular o caminho mais curto a partir deles. Então, com a matriz de adjacência e o vértice de origem fornecidos pelo usuário, o programa ele executa o algoritmo de Dijkstra para calcular o caminho mais curto a partir do vértice de origem, tá? E o resultado é impresso na tela mostrando a distância mínima de cada vértice em relação à fonte especificada. Depois que o caminho mais curto é calculado e impresso, o programa termina a sua execução e essa interação permite que o usuário forneça as informações necessárias, que seria a matriz de adjacência e o vértice de origem, para o algoritmo de Castra calcule o caminho mais curto e um gráfico ponderado, beleza?